Muito boa noite, Michele, a todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportivo. São Paulo ainda não digeriu completamente a eliminação no Campeonato Paulista, o time que perdeu na última quarta-feira para o Mirassol por 3-2, e ontem alguns jogadores do elenco se manifestaram pela primeira vez após o vexame. Um deles foi o Daniel Alves, através de suas redes sociais, lamentou muito o resultado, mas afirmou que só abaixa a cabeça para orar e só se ajoelha para agradecer, dizendo também que não há outro caminho a não ser seguir batalhando para mudar essa história recente do São Paulo, repleta de eliminações para times pequenos em diversas competições e também com uma longa fila, né? O São Paulo que não fatura um título desde 2012, e no Paulistão a situação é ainda pior, o time não conquista o troféu desde 2005, há exatos 15 anos. O Alexandre Pato também se manifestou através de suas redes sociais, seguiu a mesma linha de discurso, dizendo que nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, e assim se deu aí as declarações dos jogadores do São Paulo apenas nas redes sociais. Ninguém deu entrevista, ninguém apareceu. Bom, o técnico Fernando Diniz deverá permanecer no cargo, segue contando com a confiança da diretoria tricolor, mas internamente há um consenso óbvio que essa eliminação não poderia ter acontecido por conta do alto investimento feito em contratações e também pelo fato de as principais peças do elenco terem sido mantidas do ano passado para esse ano. O técnico Fernando Diniz não perdeu nenhum titular, apenas o Antony deixou o São Paulo durante a pandemia, mas o Antony já tinha sido negociado com o Ajax muito antes do coronavírus chegar ao Brasil. O técnico Fernando Diniz já sabia que perderia o Antony e inclusive teve tempo suficiente para escolher a dedo o substituto do jogador. É claro que a eliminação não aconteceu por causa da ausência do Antony, o buraco é muito mais profundo, o problema é muito mais complexo, e se o técnico Fernando Diniz não recuperar aquele desempenho de antes da paralisação das competições, aí sim ele poderá deixar o tricolor. Daqui a pouco eu volto com mais informações, as novidades do tricolor, tudo sobre a preparação do time para o início do Campeonato Brasileiro, mas isso é assunto para minha segunda entrada. Por hora eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Até mais tarde, um grande abraço a todos. Obrigada, Amar. Foi um vexame, né, para o São Paulo? É para o São Paulino se sentir envergonhado? O São Paulo tem se acostumado a essas vergonhas, né? Desde que o Marcelo Portugal Gouveia morreu, o São Paulo passou a ser um poço de vexames e ser um time que se acostumou a perder. O São Paulo era um time que ganhava muito. A história do São Paulo é espetacular. 3 mundiais, era um time que encarava um Liverpool que era melhor que ele e ganhava, e Barcelona, e Milan. Encarava qualquer um. Era uma coisa maravilhosa o que o São Paulo fazia. Mas aí o São Paulo começou a achar que era maior, independentemente das... Lembra da famosa frase do Juvenal Vence? Não, a nossa estrutura é melhor que tudo. Começou a demitir os ganhadores. E aí virou uma mentalidade perdedora. Perdeu do Mirassol, perdeu do Penapolense, perdeu da Juventude, perdeu da própria Ponte numa situação horrorosa, perdeu do Defensa e Justiça de Colón. O Vitor se acostumou a ser um perdedor. Aí é duro mudar essa mentalidade. É complicado e isso pesa o quê? Em cima do Fernando Diniz e muito para o Campeonato Brasileiro que começa no domingo da outra semana, no outro final de semana. Ou seja, porque não adianta você desenhar, por mais que tenha posse de bola, tempo. Ele está tendo tempo para trabalhar, ele está com esse time já desde o final do ano passado. O início agora, é verdade que tivemos a pandemia aqui, que deu uma quebrada aí, mas no retorno, quando ele vai acertando o time e depois perde para um time montado no WhatsApp, não tem jeito. A pressão é muito maior em cima do Diniz agora para esse início de brasileiro. É vergonhoso perder para um time que tem até o rapaz do Uber jogando. Dois, rapaz? É verdade Ubers, mesmo? E um menino que estava sem jogar, estava só treinando. E não é nenhum demérito do cara ser motorista lá do aplicativo, não. Cada um não, o cara é bom, tem que ser contratado para jogar no São Paulo. E eu dirigindo o Uber. E o jogador do São Paulo dirige o Uber, porque tá tem que trocar as funções, gente, porque que situação. É isso, São Paulo que agora terá pela frente o Goiás pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, partida marcada para o dia 9 de agosto, no dia seguinte da final do Campeonato Paulista. Essa partida que deveria acontecer em Goiânia, mas o local ainda não está definido porque a capital de Goiás enfrenta uma situação bastante delicada em relação à pandemia do novo coronavírus. Por isso, a CBF pode transferir a partida para um outro município, para uma outra região
para preservar a segurança de todos os envolvidos nesse jogo. Bom, o técnico Fernando Diniz iniciou nesta sexta-feira a preparação da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro lá em Cotia. Pela terceira vez desde o anúncio da retomada das competições, o elenco profissional realiza uma preparação lá em Cotia, no complexo das categorias de base. Lá, o elenco deverá permanecer pelos próximos dias para fazer ajustes táticos, como o técnico Fernando Diniz reclamou aí nos últimos dias, não teve tempo para fazer ajustes táticos, priorizou a parte física, né? Porque os jogadores vinham de 4 meses parados, agora ele terá tempo aí, essa próxima semana inteira, para fazer os ajustes táticos que são necessários para que o São Paulo recupere aquele nível de atuação de antes da parada, porque caso isso não aconteça, toda a paciência, toda a confiança da diretoria tricolor podem ser transformadas em uma demissão. O técnico Fernando Diniz inicia o Campeonato Brasileiro bem pressionado. Vamos ver se o São Paulo começa a competição com tudo ou se novamente vai decepcionar os seus torcedores. Bom, essas eram as informações do São Paulo. Agora sim eu devolvo para vocês, em definitivo, um bom fim de programa e bom fim de semana a todos. Bom final de semana, Mar. Só um detalhe, né? A torcida do São Paulo está tão sofrida e a diretoria do São Paulo deu uma pisada na bola, não tirou os totens lá, os torcedores do São Paulo, que com essa pandemia o cara paga lá R$100, coloca a foto dele para assistir o time. Aí o São Paulo passa aquela vergonha, a diretoria deixa a torcida, a foto do São Paulino lá, vibrando e assistindo o Corinthians se classificar na casa do São Paulo. Vai para a arena do Corinthians agora? A foto? Essas fotos, elas vão para lá? Não. Ganha um, paga 3, né? Sabe o que eu pensei esse negócio da foto? Possível. É uma coisa engraçada, porque, por exemplo, eu posso pagar uma foto do Chico Lang e pôr pra assistir lá. Em Curitiba? Não, posso pagar pra ver o São Paulo, posso fazer sacanagem, entendeu? Colocaram a foto do Rodrigo Rodrigues. Isso, então, muito legal. Curitiba, não, aí é coisa legal, aí é uma coisa bacana. Mas você pode fazer também sacanagem. Você é espírito de porco, é isso? Eu já fiquei pensando, no dia que o Chico tava aqui, era isso que eu queria lembrar. Eu falei, Chico, sabe o que eu queria fazer com você? Comprar a sua foto e colocar lá pra ver o São Paulo. Mas no caso ele ia ter ficado contente, que ia ver o São Paulo eliminado. Mas ele dá risada. E eu faço isso na minha mente. Retrato você já de Dorian, Ué, mas isso é um retrato de futebol. Dorian Gray. A torcida do São Paulo, ó, os caras Meu... jogo, dando risada, tomaram um quiabo. É só a diretoria do São Paulo, né?